falar então sobre o novo terror The Ratched, esse filme que foi vendido nos materiais promocionais como um terror bem horripilante, mas na verdade ele é um filme que unifica vários outros filmes da cultura pop e eu aposto que você vai gostar. Fica comigo pra gente falar sobre o filme sem spoilers, e quando eu for falar com spoilers e ele explicar o final pra vocês, eu aviso. Então, vamos lá falar sobre The Ratched. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre esse filme. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal no botão vermelho que é muito fácil. Também não se esquece de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo aqui sobre terror, sobre final explicado de terror. Então deixa o seu like aqui porque me ajuda demais. E também comenta lá embaixo se você vai assistir o filme ou se você já assistiu, sua opinião. O que você achou do final? Coloca lá. Aliás, se você quiser o link do filme, me chama no Instagram que eu te mando, tá bom? Tá bom, eu começo falando pra vocês que eu senti nesse filme uma pitada ali de Janela Indiscreta do Alfred Hitchcock, misturado com um pouquinho de ET ali do Steven Spielberg e também com algumas peripécias de Stranger Things. Eu acho que eu definiria mais ou menos assim esse filme. Tudo isso é misturado com bons personagens e também com uma história tão tola, tão bobinha, que acaba se tornando muito divertida, porque ela não tenta ser mais do que ela é. Então, quando você chega no final, você se divertiu assistindo esse filme. O filme foi dirigido e escrito pelos irmãos Brent e Drew Pearce, e ele segue o Ben, um garoto problemático ali que vai morar e trabalhar com o pai durante o verão, e ele começa a desconfiar que algo de estranho está acontecendo com os vizinhos, mais particularmente ali com a vizinha, que é uma mãe de duas crianças que adora punk rock e encontra algo estranho na floresta e acaba trazendo essa coisa estranha pra dentro da casa dela. E durante o filme, a desconfiança do Ben vai começando a crescer e se tornar ali uma obsessão em descobrir o que tá acontecendo com aquela vizinha, então ele começa a pesquisar muito e sempre observar aquela casa dos vizinhos para descobrir o que tá acontecendo. E durante ali o novo trabalho com o pai dele, o Ben acaba conhecendo a Mallory, que é uma garota também que trabalha ali onde o pai dele trabalha, e os dois viram meio que amigos, né? A Mallory tem um crush nele. E o que acontece? A Mallory começa a ajudar o Ben a investigar também os vizinhos. Então os dois entram nessa investigação e começam a descobrir algumas coisas estranhas. Essas coisas não impactam só na vida dos vizinhos, como também impacta na vida dos dois, e a gente começa a descobrir o porquê. Então os dois começam a procurar coisas de ocultismo, o Ben investiga os vizinhos da varanda, e tudo isso ali é feito de uma forma bem rebuscada de outros filmes de suspense e terror das décadas passadas. Então com isso o filme constrói uma camada divertida entre os personagens e o enredo que ele tá ali em volta. E mesmo que no começo do filme ele pareça um pouco monótono, não que ele pareça, porque ele é um pouco monótono, quanto mais mistérios começam a aparecer e mais suspense começam ali rodear o Ben, você entra, você imerge naquela aventura que ele tá vivendo e naquela investigação que ele tá fazendo, e você começa a se interessar muito pelo que vai acontecer no final das contas. Uma coisa que eu achei um pouquinho inconsistente no filme é que os irmãos Pierce não sabem criar uma atmosfera de suspense convincente. Então o filme não tem tantos sustos quanto eu esperava que ele tivesse. E algumas cenas acabam até se tornando um pouco previsíveis por conta desses sustos inexistentes. Mas isso acaba não tirando mérito de tudo que eles constroem, das referências que eles colocam de outros projetos da cultura pop. E também eles não destacam o ocultismo de uma forma bem elaborada, porque eles criam toda uma atmosfera pra colocar aquele ocultismo. Então assim, esse filme não vai agradar todo mundo, mas se você for assistir ele sem expectativa, só ouvindo o que eu falei aqui no vídeo, porque eu também não falei tudo que acontece no filme, e você também assistir ele imaginando que você vai ver coisas rebuscadas de outros projetos da cultura pop, você vai se divertir muito vendo ali o que você vai ver. É basicamente isso sobre o filme, eu acho que não tem mais o que eu falar sobre ele. Se eu falar um pouco mais, vou dar um spoiler pra vocês, mas eu achei um filme interessante porque me relembrou muitas outras coisas que eu já gostava e um tema também que eu gosto, que é terror. Então eu achei interessante, gostei e acho que vale sua atenção. Se você for assistir, me chama lá no Instagram que eu te mando o link, também já deixa o seu like aqui no vídeo e também não se esquece de comentar aí sua opinião embaixo se você vai ou não assistir. Depois que você assistiu, assiste aqui o final explicado que eu vou falar agora e se inscreve no canal também, que é importantíssimo, botão vermelho, clica lá, de graça. E é isso, gente. Vamos agora pro final explicado.
No filme nós seguimos então o Ben, um garoto que teve ali alguns problemas com a mãe dele então mandou ele pro pai dele, e aí o pai dele mora numa cidade pequena, onde ele também trabalha. Então o Ben, além de morar com o pai agora, ele vai ter que trabalhar e ajudar o pai dele. Porém, quando o Ben chega, ele começa a desconfiar que alguma coisa estranha está acontecendo com os vizinhos dele e ele começa a investigar esses vizinhos. Em uma noite específica, ele escuta alguns barulhos e isso leva ele a investigar a vizinha a princípio. E logo ele suspeita que ela possa ser uma ameaça aos 2 filhos que ela tem. O problema é que o Ben é tão inconsequente e irresponsável nas ações que ele já teve que ninguém dá trela no que ele fala. Então o pai dele acaba nem ligando para as suspeitas que ele tem. A ameaça do filme é uma bruxa estranha que a gente vê logo na abertura devorando uma criança. Ela então é atraída pela mãe da família e aí o que acontece? Ela acaba devorando o bebê ali dos vizinhos e em seguida entra no corpo da mãe. E a gente percebe que essa bruxa literalmente entra dentro do corpo da pessoa e usa o corpo como uma casca para ela poder andar e convencer a família da pessoa ali a esquecer também dos filhos. Mas essa entrada e saída da bruxa, da pessoa, é uma coisa muito legal do filme, porque a gente tem uns efeitos visuais bem interessantes quando ela sai ali com a mãozinha, então foi um ponto positivo para ele. No começo do filme, o filme não tenta explicar muito sobre quem é a bruxa, quais são as intenções dela, qual o ocultismo que está envolvendo ela, porque ele quer te deixar tão confuso quanto o Ben tá. Então ele não te dá muitas explicações, até que o Ben começa a investigar e descobrir um pouquinho mais sobre ela. No final também a gente não tem uma explicação em si do porquê a bruxa faz aquilo com as crianças, mas o filme te deixa aberto a fazer algumas pesquisas, e eu fiz pesquisas e eu vou falar pra vocês agora o que eu achei. Porém, algumas perguntas ainda ficaram na minha cabeça, sabe? Por que a bruxa não fez o Ben esquecer dela? Porque o Ben começou a investigar ela e ele que meio que acabou com os planos dela. Por que ela não fez ele esquecer igual ela fez várias outras pessoas esquecerem? Outra coisa também é onde ela conseguiu aqueles trocentos vestidos esvoaçantes e coloridos. Porque a gente percebeu que a vizinha gostava de punk rock. Ela não teria aqueles vestidos no armário dela. Algumas questões me deixaram aí pensativos quando o filme acabou. Vamos então para a explicação sobre o que era a criatura. A criatura em questão que aparece no filme se chama Burreng e ela só come crianças e usa os adultos como casca. Os Burrengs são muito semelhantes a vampiros. Eles não gostam muito de luz e eles roubam a pele da vítima e usam ela pelo tempo que ela aguentar para ali fazer como se fosse uma roupa para eles e eles poderem se disfarçar no meio das famílias. Eles entram geralmente na casa das pessoas por uma rachadura ou pelo um buraco ou talvez por uma fresta para, no caso, pegar as crianças. A bruxa então meio que se posiciona em cima da criança, suga o fôlego dela e aí induz ela a entrar num sono bem profundo e consegue levar ela até ali ao cativeiro dela, que é embaixo daquele tronco de árvore que a gente viu no começo do filme. E no final também. A bruxa geralmente tenta deixar as crianças vivas o máximo de tempo que ela consegue, porque assim ela sempre consegue sugar a energia da criança. Geralmente quando as tais vítimas dessa bruxa acordam, elas sentem no máximo uma falta de ar e não se lembram de absolutamente nada que aconteceu no período de tempo que a bruxa teve com elas. O Burreng então entrou no corpo da vizinha para poder comer os filhos dela, mas antes de sequestrar o filho, a criatura geralmente faz os outros membros da família esquecerem dele e ela realmente fez o marido esquecer ali que tinha o bebezinho. E durante o filme a gente vê que o Ben faz uma pesquisa e descobre que os símbolos que aparecem diversas vezes no filme é uma referência a essa tal criatura Burreng. Essa tal criatura nasce da raiz ali de uma árvore e usa uma carcaça para se disfarçar no meio das pessoas. E a gente descobre também nessa tal pesquisa que essa criatura se delicia dos esquecidos e os esquecidos se referem aos filhos. Que eu não sei, eu pesquisei, mas eu também não achei o porquê dos esquecidos serem os filhos. Mas eu sei que é os filhos porque a gente vê que ela só come as crianças. Na segunda metade do filme, o Ben se envolve em um monte de problemas por razões óbvias, né, Burrengs. E aí, o que acontece? Ele começa a entrar ali em momentos inconsequentes da vida e o pai dele acaba não dando bola no que ele fala. Enquanto o Ben e o pai dele e a namorada do pai estão tendo uma conversa na mesa, ela acaba tomando café com leite e, no caso, ela já tinha mencionado antes que ela era intolerante à lactose, então ela não podia tomar café com leite, né? E quando ela vai jogar o leite, as flores lentamente começam a apodrecer e isso significa que ela tá possuída pelo Burreng. O Ben pega uma faca, ataca ela e a polícia aparece porque, claro, denunciaram ele pra polícia, né? Porque o louco pegou uma faca e atacou a namorada do pai que se fez de indefesa. O Burreng usa as habilidades de manipulação pra manipular ali o policial que tá levando o Ben pra delegacia
E o que acontece? O policial para no meio do caminho e tenta matar o Ben, só que antes dele conseguir matar o Ben, ele se mata. Porque a gente não sabe, mas ele se mata. Mais tarde, o pai do Ben, depois de tantas alegações ali dele sobre os vizinhos terem algum problema, vai na garagem dos vizinhos e descobre todo aquele ritual estranho que os vizinhos tinham feito. Na verdade, foi o Burreng, né? E, do nada também, a namorada do pai aparece e ele percebe que o Ben tava falando a verdade. O pai dele então queima tudo, o Ben chega a tempo e mata a namorada do pai ali antes que ela mate ele. Uma foto então no meio de tudo isso acaba queimando e o Ben começa a relembrar que tinha um irmão. E logo depois disso o Ben começa a ter flashbacks que lembram que o irmão dele teve todo o tempo ali do lado dele durante o filme. Então o irmão dele chegou na cidade com ele, o irmão dele conversou várias vezes com ele, mas por algum motivo ele esqueceu do irmão. Então isso mostra que não só a bruxa usou ali a família do Ben antes de usar a família dos vizinhos, como também mostra que ela fez o pai dele e ele esquecerem que ele tinha ali o irmãozinho. A bruxa, então, pra quem não entendeu, exclui tudo que aconteceu ali na vida da pessoa. Então ela exclui por completo a criança que estava na vida da pessoa, que foi o caso do irmão do Ben. Ela excluiu por completo, eles acabaram ignorando o que estava acontecendo. E eu imagino que o Ben começou a lembrar que tinha um irmão, porque o pai dele queimou todo aquele ritual que estava na garagem, e aí quando queimou a foto, acabou também queimando as lembranças que ela tinha apagado. E as lembranças voltaram para a cabeça dele. No final do filme, o Ben e a Mallory acabam resgatando o irmão dele e o irmão dela, que estavam presos ali na toca do Burreng. E com a ajuda da Mallory, o Ben consegue fazer ali uma coisa de sal em volta do tronco da árvore e queimar todo aquele ninho para que nunca mais o Burreng saia dali. E na cena final do filme, a gente percebe que tudo acabou bem, né? Tava parecendo que tudo tava legal, a Mallory tá feliz, o Ben tá feliz, o Ben tá saindo fora da cidade porque a mãe dele foi buscar ele, né? Era provavelmente o final de tudo aquilo lá do verão, então ele tava indo embora, e a Mallory dá uma flor pro Ben. E aí o Ben tá no carro, enquanto isso ele pega a flor que a Mallory deu pra ele e percebe que era uma flor de plástico. E o que significa isso? Que na verdade a Mallory era o Burreng. Ela tava na cena final num barco cheio de criancinhas, então queria dizer que aquele barco era o banquete do Burreng, porque o Burreng gosta de criancinhas. A Mallory trabalha com criancinhas, então ele pegou a pessoa certíssima pra capturar crianças. O problema vai ser apagar a mente de todos os pais daquelas crianças. Mas isso daí já é outra coisa, né? A Mallory então dá um sorriso malvado pra câmera e o filme acaba. O final do filme quer dizer então que a Mallory provavelmente era um Burreng o tempo todo, ou que ela foi possuída no meio disso pelo Burreng, ele entrou dentro do corpo dela, mas que o Burreng não foi extinto, deve ter muitas outras dessas criaturas ali na cidade e vão tomar conta, porque agora Mallory, que cuida de criancinhas, tá com o Burreng dentro do corpo, então adeus, crianças. Me conta aí o que vocês acharam desse filme, se vocês interpretaram ele da forma que eu interpretei. Me conta também se vocês gostaram ou não gostaram. Eu curti o filme, achei interessante, achei a proposta dele diferente, e por ser de baixo orçamento também eu gosto de filmes que saiam ali daquele orçamento gigantesco de Hollywood e sejam um pouco mais soft, sabe? Então eu curto isso. E deixe seu comentário lá embaixo, deixe seu like aqui no vídeo que me ajuda demais, e também se inscreve no botão vermelho, porque eu sempre posto conteúdos aqui de filmes e séries, então vocês vão gostar. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!